15 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Quem é o Senhor para você? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Vamos ler aqui esse trecho de Mateus, no capítulo 16, para entender o contexto em que Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Entrando aqui em Mateus, no capítulo 16, vamos ler alguns trechos aqui. Versículo 1. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Fariseus e saduceus eram dois grupos de religiosos. Eles eram pessoas muito importantes. Eles ocupavam posições nas sinagogas. Colocando para os dias atuais, os fariseus eram como se fossem um grupo de pastores, e os saduceus eram um grupo de outros pastores. Da mesma forma como nos dias atuais você encontra muitas igrejas e você encontra vários pastores, e uns que são de uma denominação e outros que são de outra, na época de Jesus também não era diferente. Havia os fariseus e havia os saduceus. Então, aqui em Mateus 16, lendo o versículo 1, alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Os fariseus e os saduceus eram contra Jesus porque eles eram os religiosos e eles tinham o costume de dominar sobre as pessoas. Quando Jesus apareceu, Jesus começou a pregar pelas praças, pelas ruas. Jesus também entrava nas sinagogas onde eles eram os líderes e Jesus abria as escrituras e explicava com autoridade e também operava sinais e milagres. Então os fariseus e os saduceus começaram a ficar irados com Jesus. Eles começavam a acompanhar Jesus e procurar uma falha para que pudessem dizer que ele era apenas um impostor. E aqui, mais uma vez, eles estavam atrás de Jesus, dizendo: queremos uma prova de que o Senhor é mesmo o Filho de Deus. Versículo 2. Mas Jesus respondeu: de tardinha, vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. 3. E de manhã cedo, dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Então, quando eles pediram um sinal, Jesus respondeu isso para os fariseus e para os saduceus. Se vocês olham à tardinha e vocês veem o céu, vocês dizem que o tempo vai ser bom. Quando vocês olham cedo o céu, vocês veem a cor escura e vocês dizem que vai chover. Quando vocês olham para o céu, vocês sabem explicar o tempo. E como que vocês não estão entendendo os sinais da época? Foi essa a resposta que Jesus deu para eles. Versículo 4. Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal
que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando Jesus disse isso para os fariseus e para os saduceus, de que, como o povo de hoje é mau e sem fé, Jesus estava chamando eles de pessoas más e sem fé. Jesus estava o tempo todo operando sinais e milagres. E mesmo assim, eles estavam ignorando e buscando uma forma de dizer que Jesus não era o Filho de Deus. Então Jesus disse que eles eram maus e sem fé. E ainda disse: vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Para os fariseus e saduceus, que eram os pastores da época e que conheciam bem as Escrituras, Jonas é um profeta do Antigo Testamento. Deus mandou Jonas pregar uma mensagem de salvação na Assíria. Os assírios eram o povo mais violento e agressivo da época. E Jonas foi até Nínive. Nínive era uma cidade da Assíria e pregou para os ninivitas. E a Bíblia conta que todos os ninivitas colocaram pano de saco e cinza sobre a cabeça, que são sinais de arrependimento profundo. E se arrependeram e foram alcançados para Deus. Mas antes de Jonas chegar até cumprir essa missão, ele ficou 3 dias na barriga de uma baleia. Ele tentou fugir da missão. Então, ele foi para uma cidade chamada Tarsis em um navio e Deus fez com que uma tempestade batesse nesse navio. Então Jonas entendeu que Deus estava lançando aquela tempestade por causa dele. Ele disse para as pessoas do navio: essa tempestade é por minha causa. Me lancem ao mar e essa tempestade vai parar. Aqueles homens do navio lançaram Jonas ao mar. Uma baleia o pegou, ele ficou 3 dias na barriga da baleia, e depois de 3 dias, a baleia levou ele novamente para a praia. Ele foi colocado na praia, então ele pregou para os ninivitas. Todos se arrependeram e foram salvos. Então, quando Jesus disse assim: vocês estão pedindo um milagre, vendo aqui o versículo 4, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado, Jesus estava dizendo: da mesma maneira como Jonas ficou 3 dias debaixo da terra, e quando ele voltou, ele pregou para os ninivitas, que eram as piores pessoas da época, as pessoas mais agressivas e violentas. Os assírios matavam todos os seus inimigos de forma bem cruel. E eles se arrependeram. Também isso vai acontecer comigo. Eu vou alcançar todos os pecadores. É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus e para os saduceus. Então ele saiu e foi embora. Versículo 5. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. 6. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. 7. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. 8. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? 9. Ainda não entenderam?
Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? 10. E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? 11. Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui, quando Jesus falou para os fariseus e para os saduceus, aqui no versículo 4, no topo da tela, que ele não daria nenhum milagre para os fariseus e para os saduceus, a não ser o milagre de Jonas, logo em seguida, Jesus continuou o seu caminho e disse para os discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Só que os discípulos tinham esquecido de levar o pão. Então, quando Jesus falou, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, eles entenderam que Jesus estava dando uma indireta para eles. Eles entenderam que Jesus estava chamando a atenção deles, por eles não terem trazido pão. Mas aí Jesus, quando ouviu eles falando sobre isso, esclareceu eles. Eu não estou falando de pão, eu estou falando de fermento deles. O fermento, você sabe muito bem, leveda toda a massa. Você pega só um pouco de fermento, coloca na massa e a massa toda fica levedada. Então Jesus estava dizendo: prestem atenção com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Porque se você pegar só um pouquinho do ensinamento dos fariseus e dos saduceus, toda a sua ideia, o seu entendimento a respeito de Deus vai ser contaminado. E Jesus ainda fez várias perguntas para os discípulos. Vocês esqueceram o que aconteceu com os 5 pães e os 2 peixes? Jesus aqui, em Mateus 16, já tinha operado 2 multiplicação de pães. Então Jesus perguntou: vocês esqueceram que eu multipliquei 5 pães para 5.000 homens? Aqui na tela, no versículo 9, aqui no topo. Vocês ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Aí o versículo 10. E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Esse foi o segundo milagre de multiplicação de pães. No primeiro, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para 5.000 homens. No segundo, e ainda sobraram 12 cestos. No segundo milagre, Jesus pegou 7 pães e ele multiplicou para 4.000. Então aqui Jesus estava dizendo, aqui no versículo 11, vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Jesus falava sobre si mesmo como o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem quer dizer homem que é mortal. Então Jesus estava dizendo o seguinte: quem o povo diz que eu, como ser humano, sou? Como um ser humano comum, um ser humano que, como qualquer pessoa, nasce, vive e um dia morrerá. Então, quando as pessoas olham para mim como filho do homem, como um homem normal, o que falam a meu respeito? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista era primo de Jesus e tinha sido morto pelo rei Herodes.
Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista e entregou numa bandeja de prata para a filha de Herodias, porque João Batista apontava o pecado de Herodes. Herodes ficou com Herodias, que era a mulher do irmão dele, que era o Filipe. Então, João Batista falava para Herodes: Você não pode ficar com a mulher do seu irmão. Isto é errado. Então, um dia, a filha da Herodias dançou no aniversário de Herodes, publicamente, dentro do palácio, na festa de aniversário dele. E ele falou publicamente: Me peça o que você quiser, até a metade do reino, e eu te darei. E a menina foi instruída pela mãe a pedir a cabeça de João Batista na bandeja de prata, numa bandeja de prata. Herodes ficou muito triste na época, mas como ele tinha feito uma promessa na frente de todos os convidados, ele mandou que o carcereiro cortasse a cabeça de João Batista e colocasse na bandeja de prata e entregou para a menina, que levou para sua mãe. Agora, olhando no 14, eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que Deus usou para dizer que não deveria chover em Israel. E ele deu uma ordem que não ia chover. Ficou 3 anos e meio sem chuva. E depois Deus disse para Elias: Agora pode dizer que vai chover. E então choveu. E Elias, ele também fez uma prova com os profetas falsos de Israel. Ele fez um desafio. Mandou os profetas falsos colocarem um animal num altar para sacrificar aos deuses estranhos, e ele colocou um outro animal no altar ao lado. E ele disse: O Deus que responder com fogo será o Deus de Israel. A Bíblia conta em 1 Reis, no capítulo 18, que os falsos profetas oraram o dia inteiro para o deus Baal e não aconteceu nada. E então Elias orou ao Senhor e o fogo desceu do céu e queimou aquele altar. E depois disso, Elias disse: Deus é o Deus de Israel. E ele matou os profetas de Baal, porque eles representavam a mentira no meio de Israel, e depois houve chuva. Então aqui eles estavam dizendo: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Jeremias foi um profeta no Antigo Testamento que denunciou o pecado da idolatria no meio de Israel. E ele disse para o rei que o povo de Israel seria levado como escravo e ficariam escravos na Babilônia durante 70 anos. Duvidaram de Jeremias, mas tudo que Jeremias entregou aconteceu. E agora o versículo 15: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. 16: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias. A palavra Messias, no hebraico, significa Salvador, significa ungido. No grego, Messias é equivalente a Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, e Christos significa ungido. Muitas pessoas pensam que o nome de Jesus era Jesus Cristo, mas o nome de Jesus era Jesus de Nazaré, porque ele cresceu na cidade de Nazaré. Quando ele operou muitos milagres, reconheceram que ele era o ungido de Deus. Então começaram a dizer: ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. E em hebraico, a palavra é Messias. Então aqui no texto, Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido, o Filho do Deus vivo. Na versão grega,
no Novo Testamento, você encontra umas Bíblias que dizem assim: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa versão que nós estamos lendo aqui, está escrito o Messias, mas é a mesma coisa. Messias é em hebraico e Cristo é em grego. E o que Pedro estava dizendo é: o Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. Agora que nós lemos Mateus capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 16, nós vamos retomar o devocional de hoje. Então, a mensagem é: quem o Senhor é para você. Nós vimos no texto que lemos que os fariseus e os saduceus eram os mestres, e eles queriam olhar para Jesus como se Jesus fosse apenas um impostor, um mentiroso, e corriam atrás de Jesus querendo que ele fizesse um milagre, mas nenhum milagre satisfazia eles. Eles sempre queriam mostrar que Jesus estava errado e era apenas um falsário. Mas, para os discípulos, Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Então vamos ler aqui o versículo mais uma vez. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que nessa versão aqui que o pastor Júnior Rostirola colocou na cabeça aqui da mensagem, ele colocou a versão que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a pergunta de hoje é: quem o Senhor é para você? Para muitas pessoas, Jesus nem existe. É apenas uma lenda. Tem pessoas que dizem isso. Para outras pessoas, Jesus foi um grande sábio do passado, como Buda, como qualquer outra pessoa. Mas quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo: Tu és aquele que Deus, que criou os céus e a terra, enviou para nos salvar. Tu és o ungido, o Cristo, o ungido de Deus, o único que nos traz a salvação. É isso que Pedro estava dizendo. Só o Senhor Jesus traz palavras de vida eterna. Ele é o verdadeiro Salvador, o ungido de Deus. Agora, quem o Senhor é para você? Nós lemos ali em Mateus, quando Jesus perguntou: Quem as pessoas dizem que eu sou? E nós vimos ali que as pessoas diziam: O Senhor é o João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. Outros dizem que é um outro profeta. Então as pessoas não entendiam quem era Jesus. As pessoas pensavam que ele era a reencarnação dos profetas que já tinham morrido. Mas Jesus se revelou dizendo: não, ele era e é o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse isso: eu desci como pão vivo diretamente do céu. Ele nasceu no ventre de uma virgem, concebido diretamente pelo Espírito Santo. Então ele não era a reencarnação de ninguém. Algumas pessoas dizem: Jesus é uma reencarnação de sábios antigos. E Jesus estava dizendo: não, eu sou o pão vivo que desceu direto do céu e que era ungido para salvar a todos. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Jesus estava com seus discípulos e questionou sobre como eles o enxergavam. Afinal, eles já caminhavam durante certo tempo com o Senhor. Nos 3 anos que Jesus esteve com eles, em várias situações, Jesus os advertiu sobre a fé. Os próprios discípulos questionavam quem era Jesus. Nesse dia, Pedro respondeu sem escorregar nas palavras. Sempre impetuoso e afoito, não permitiu que alguém avançasse à sua frente.
Deus para mim é todo-poderoso, Criador de tudo. Nele há todo o poder, soberania e majestade, vida e esperança. Certamente há muito mais palavras com as quais eu possa descrevê-lo. Agora, como você descreveria Jesus? Quais palavras você usaria para expressar quem é o Senhor? Vamos ler aqui esse segundo parágrafo mais uma vez. Esse segundo parágrafo, o pastor Júnior Rostirola está dizendo para nós quem ele pensa que Jesus é. Veja aqui no segundo parágrafo: Deus, para mim, é todo-poderoso. Ele está dizendo aqui para nós: Jesus é Deus. Ele é, juntamente com Deus, um só. Deus, ele é um só. E ele se manifesta em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando ele fala de Jesus, ele fala: Deus para mim é todo-poderoso. Ele é o Criador de tudo. Nele há todo o poder, soberania e majestade, vida e esperança. Agora, certamente há muito mais palavras com as quais eu possa descrevê-lo. Agora, como você descreveria Jesus? Quais palavras você usaria para expressar quem é o Senhor? Continuando aqui na leitura, perceba que o Senhor se revela aos seus filhos conforme nós o buscamos. Talvez a forma pela qual você o vê seja diferente da minha. Acredite, é natural termos olhares diferentes. No entanto, uma coisa que não pode mudar é quanto ao Senhor ser o nosso Pai. A sua caminhada na terra só tem razão quando seu olhar se volta primeiramente para Deus e para quem você é, com base nessa certeza. Antes de conhecê-lo, a minha vida era uma. Depois que eu o recebi como Salvador, o meu olhar mudou. A minha esperança renasceu e a minha fé se tornou ativa. Deus sabe exatamente o que está no seu coração neste momento. Não tente esconder. Contudo, ele só agirá se você permitir. Ele sabe como será o seu amanhã. Ele sabe em que as nossas escolhas resultarão. Quem planta sementes esperando uma grande colheita não pode prever com exatidão se isso de fato sucederá. Mas Deus é a exatidão dos cumprimentos de suas promessas na nossa vida. Então a frase de hoje é: plante a semente do amor em casa e veja florescer em atos de bondade pelo mundo. Lendo mais uma vez essa frase: plante a semente do amor em casa e veja florescer em atos de bondade pelo mundo. Se você planta a semente do amor de Cristo na sua vida, como você planta a semente do amor de Cristo? Você planta a semente do amor de Cristo quando você aceita a Jesus como seu Salvador. Você está plantando a semente de que você quer o amor. Deus é amor. Quando você recebe Jesus, você está recebendo o amor na sua vida. Você está plantando uma semente. Você está dizendo: eu quero Jesus. Então você plantou a semente do amor. Você se conectou com Deus. E veja essa semente florescendo em atos de bondade pelo mundo. Quando você aceita Jesus, você plantou essa semente do amor. Você recebeu Jesus em você. Ele coloca o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo começa a transformar a sua vida. Então aquela semente começa a florescer, começa a criar raiz, começa a criar o tronco, as folhas, e você começa a produzir frutos de justiça. Você começa a florescer e os seus atos de bondade começam a aparecer pelo mundo. Você começa
a mudar de vida. Então, plante a semente do amor. Aceite a Jesus, que é Deus e que é o amor, em casa e veja florescer em atos de bondade pelo mundo. Hoje é o dia 46 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 6 e a palavra-chave de hoje é esperança. Tenha esperança porque quem é Jesus para você? Se você aceita a Jesus, quem o Senhor é para você, se Ele é o seu Salvador, então você tem motivos para ter esperança. Esperança de que você vai ser transformado em uma nova pessoa e que, de quando partir dessa vida, a Bíblia tem uma promessa: aqueles que aceitam a Jesus herdam o reino dos céus. Você tem esperança quando você sabe quem é Jesus e recebe Ele como seu Salvador. Agora, na tela, você está vendo a oração de confissão. Essa oração de confissão é a oração em que confessamos que queremos Jesus como nosso único Senhor e nosso Salvador. Se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, faça essa oração de confissão comigo. Essa oração de confissão depende primeiro que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou dos mortos e que hoje ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Se você crê que Jesus é o ungido de Deus, que ele é o Cristo, o ungido de Deus, e que nos dá salvação, então você pode fazer essa oração de confissão, em que você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você reconhece que precisa confessá-lo porque tem pecados. E você pede aqui nessa oração para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em você, e também pede na frase 3 para escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus para prestarem contas da sua vida. Quem estiver com o nome escrito no livro da vida herdará o reino de Deus diretamente, porque lá em Apocalipse capítulo 20 está escrito que o livro da vida tem os nomes das pessoas que acreditaram e receberam Jesus e viveram seguindo a Ele nessa vida. Então faça essa oração de confissão comigo e receba o Cristo na sua vida agora. Diga, declare em voz alta, em oração, com seu pensamento ligado em Deus. Declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2: Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3: Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, Jesus entrou em sua vida. O Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, entrou em você. E a partir de agora você se tornou um cidadão do céu. Você agora pode fazer todas as suas orações diretamente a Deus, diretamente a Jesus. Ele vai ouvir e ele vai responder. Se você tem alguma imagem, algum santo, algum amuleto na sua casa, coloque num pacote e coloque fora da sua casa. Agora você tem Deus, você tem o Cristo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Todas as orações que você fizer agora, faça
diretamente para Deus, em nome de Jesus, porque Jesus está vivo, recebe suas orações e intercede por todos nós. Não faça nenhuma oração para nenhuma imagem. O Salmo 115 fala que as imagens são feitas pelas mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos os que adoram as imagens serão como elas, ou seja, ficarão sem vida. Mas aqueles que adoram a Jesus recebem as respostas de Deus. Você recebe as respostas pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo fala com as pessoas? Ele fala pelo coração. Quando você ora insistentemente por alguma coisa, o Espírito Santo responda. O Espírito Santo responde: faça assim. Você escuta o coração. O Espírito Santo responde no coração. Ele vai dizer a você: não é assim, meu filho. Não faça assim, minha filha. Siga por esse caminho. Não escute essa pessoa. Por que você continua fazendo isso? Você sente no coração o Espírito Santo ensinando e guiando até o céu. Agora que você fez essa oração de confissão, nós vamos ler Gênesis capítulo 6, que é a leitura bíblica de hoje. Gênesis capítulo 6, 1. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, 2. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. 3. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Então aqui nesses primeiros versículos, Gênesis capítulo 6, é o momento em que Deus olhou para a terra e viu que os homens olharam para as mulheres com cobiça, e eles começaram a ficar com várias mulheres, e eles ficavam com várias e várias mulheres. Mas quem está acompanhando a leitura bíblica, leu em Gênesis no capítulo 2 que Deus estabeleceu um mandamento. Ele criou Adão, e ele criou Eva, e ele deu Eva para Adão. E Deus deu uma ordem: cada homem deverá tomar a sua esposa, sair da casa dos seus pais e seguir a sua vida. Isso nós já lemos em Gênesis no capítulo 2. Agora, aqui no capítulo 6, nós percebemos que os homens desonraram a ordem de Deus. Eles começaram a olhar para as mulheres e ficaram com todas que eles queriam. Então, o texto de Gênesis capítulo 6 é um capítulo que nos fala da corrupção generalizada da humanidade. Aqui em Gênesis, no capítulo 6, nós vemos a história de Noé. Já vamos chegar na história de Noé, quando Deus mandou ele construir uma arca, porque ele mandaria o dilúvio e toda a humanidade seria morta, e a partir de Noé, Deus recomeçaria a história. Então aqui, Deus estava olhando o que as pessoas estavam fazendo. Os homens estavam ficando com várias mulheres. Então Deus disse: não vou deixar mais as pessoas viverem eternamente. Elas vão ter um limite de tempo. Se você lê os capítulos anteriores, o livro de Gênesis, no capítulo 5, fala que as pessoas viviam 900 anos, mais de 900 anos. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 6, Deus disse:
não viverão mais do que 120 anos. Versículo 4. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Tem umas pessoas que dizem que é impossível que antigamente as pessoas vivessem 900 anos. E elas ficam tentando encontrar um erro na Bíblia, dizendo que esses números de anos tinham uma contagem diferente. Só que elas esquecem uma coisa. Veja aqui o versículo 3 no topo da tela. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Nós sabemos que, atualmente, as pessoas vivem em média 70, 80 anos. Algumas pessoas falecem um pouco mais cedo, com 50, com 60, mas nós sabemos que as pessoas não passam de 110, 115, 103, 105 anos de idade. Então a pergunta é: como é possível que as pessoas que vivem mais tempo na Terra vivem mais ou menos 100 anos, 105, 110, 107? Eu estou fazendo uma pergunta para que você reflita, para que você veja que quando Deus falou que o limite são 120 anos, que nós vivemos hoje, muitos anos depois desse texto bíblico, e as pessoas vivem, em média, as que vivem mais ou menos isso, no máximo 120. Então isso é um sinal de que lá no passado as pessoas viviam 900 anos, mas as pessoas sempre querem encontrar um argumento para dizer que a Bíblia é mentirosa. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Então, aqui no versículo 4: Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. O versículo 4 está dizendo que nesses tempos antigos haviam homens que eram gigantes, e que esses homens eram os famosos da antiguidade. Versículo 5: Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, 6. Ele ficou muito triste por haver feito seres humanos. Então o Senhor ficou tão triste com o coração tão pesado, versículo 7, que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste, porque os criei. 8. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. 9 e 10. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Veja, no meio de todas as pessoas que se corrompiam, Noé vivia em comunhão com Deus. 11. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. 12. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. A palavra pecado significa errar o objetivo da vida. Então, quando nós dizemos que uma pessoa que bebe, que fuma, que usa drogas, que adultera ou que mente está cometendo pecado, é porque ela está errando o alvo da vida. Ela está destruindo o seu próprio corpo, destruindo a própria saúde, enganando outras pessoas usando a mentira, deixando de cuidar da felicidade da sua família quando aceita o adultério. Ela está destruindo, errando com as pessoas da sua casa. É por isso que isso é pecado. Então, o versículo 12: Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. 13:
Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. 14. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. 15. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. 16. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. 17. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida, tudo que há na terra morrerá. 18. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. 19 e 20. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. 21. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham que comer. 22. E Noé fez tudo conforme o que Deus havia mandado. Então, Gênesis capítulo 6 fala sobre a corrupção generalizada da humanidade. As pessoas se envolveram na sua sensualidade e Deus detestou isso. E Deus viu que, além disso, as pessoas só pensavam em praticar o mal. Só Noé tinha comunhão com Deus. Então Deus conservou a família de Noé e colocou a família dele dentro de uma arca. A versão da Bíblia que nós lemos aqui fala de barca, mas é uma arca, que Deus deu as medidas para que ele construísse para dar a ele o livramento do dilúvio. Nos próximos capítulos, Gênesis conta a respeito da grande chuva que Deus mandou sobre a terra e que destruiu a todos. Só a família de Noé permaneceu viva. Esse texto que nós lemos nos mostra que aqueles que guardam a comunhão com Deus são aqueles que são salvos de todo mal. Então, essa é a leitura bíblica de hoje. Como está a sua vida com Deus? Existe uma promessa de que ele voltará para buscar um povo que é santo e separado para ele. Você tem vivido nessa terra, preocupado com as coisas dessa vida, ou você tem se colocado para servir a Deus? Se você ainda não aceitou a Jesus, volte o vídeo na mensagem que nós fizemos a oração de confissão. Aceite a Jesus para segui-lo. Ele é o amor, ele é o Cristo, que é o ungido de Deus e que nos salva, e ele quer salvar a todos. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos mostra quem é o Senhor. O Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor é o próprio Deus encarnado, que veio na terra e morreu por todos nós para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor fez essa grande obra de salvação e porque todos os que recebem ao Senhor recebem o Espírito Santo de Deus. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, Espírito Santo, por morar em nós e nos mostrar os caminhos certos todos os dias. Agora pedimos que possamos florescer nos nossos gestos, palavras, atitudes, ações, comportamentos, que sejamos limpos do pecado, que a sua verdade venha crescer, florescer em nós, para que as nossas palavras, atitudes, ações e comportamentos sejam guiados pelo Espírito de Deus e revelem que a sua luz está em nós, que nós possamos
fazer a diferença na terra, sendo sal que traz o tempero nas relações humanas, mostrando que o Senhor ainda quer ganhar as pessoas para o teu reino, e sendo luz, trazendo clareza e iluminação no caminho daqueles que estão perecendo. Pedimos que nós possamos ser sal e luz, começando pela nossa família e multiplicando esse sal e luz no trabalho, nas relações, nas escolas, na faculdade, entre os vizinhos e em todos os lugares. Que possamos ser completamente puros e renovados pelo teu poder, para que possamos ser como Noé, no meio de toda uma geração corrompida, continuar conservando a comunhão com o Senhor e receber a sua direção em tudo o que fazemos. O Senhor deu a direção para Noé sobre o que ele deveria fazer, e nós queremos ter a sua direção, que os projetos, os planos e os objetivos sejam completamente guiados pelo Senhor, porque fazendo assim nós recebemos a sua bênção, a sua direção e a sua paz. Guarda e livra desse tempo mau que vem ocorrendo em nossa nação. Guarda-nos, Senhor, da corrupção, da carnalidade, meu Deus e meu Pai, das festas que são do mundo e que são para o deleite e o prazer do pecado e que afastam o ser humano de Deus. Revela-nos a sua proteção e livra a nós e a nossa família dos laços de morte, dos laços do pecado, da mentira de que a alegria nessa vida está em viver no erro do pecado. Tira do nosso coração qualquer desejo pelo pecado e coloca em nossa vida a sua luz para andarmos sempre com o Senhor Jesus, sendo sal e luz em todo o tempo, em todos os lugares, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Protege-nos e protege também a nossa família, dando livramento de todo acidente, de toda a pessoa irresponsável no trânsito, de toda pessoa que se embriaga, que usa drogas, que faz o que não honra ao Senhor. Livra-nos desses laços e ciladas, nos dando a tua proteção, livramento e cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia grandemente, com paz, proteção, livramento, saúde e, acima de tudo, salvação e direção.